importante a gente entender que o modo pelo qual os diagnósticos passaram a ser feitos nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 80 e 90, mudaram bastante, porque eles passaram a ser feitos a partir de listas de sintomas, as famosas checklists. Isso foi feito para tentar aumentar a objetividade dos diagnósticos psiquiátricos. Mas isso passou a dar a entender que fazer um diagnóstico psiquiátrico era um processo muito fácil, muito rápido, que seria somente correlacionar os sinais ou os comportamentos que uma pessoa, no caso, um jovem, uma criança ou adolescente, estavam apresentando com aquela lista de sintomas, e se ela preenchesse o número mínimo de critérios, já seria possível confirmar o autodiagnóstico. Quando aparece a internet, aparecem as redes sociais, esse modo de fazer diagnóstico se dissemina por blogs, por sites, por canais de YouTube, pelas várias redes sociais, e fez com que isso chegasse mais próximo dos jovens, que passaram a se identificar com esses diagnósticos. Geralmente são jovens com uma sensação de um certo desencaixe do mundo em torno deles, com a sensação de que tem alguma coisa de que não vai bem neles. E eles passaram a rapidamente identificar a razão do seu mal-estar com os diagnósticos psiquiátricos, principalmente os diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de transtorno do espectro do autismo, de transtorno bipolar do humor, de transtorno borderline de personalidade e de transtornos alimentares. Bem, por que isso pode ser danoso? Primeiro, porque nem toda forma de sofrimento, nem tudo aquilo que desvia do normal significa que aquela pessoa, aquele jovem, aquela criança ou adolescente tem um transtorno mental, né? E aí a gente precisa falar de um outro elemento que também é muito importante, que foi o elemento pandemia. A pandemia não só gerou situações de mais mal-estar, incômodo, ansiedade, mas ela borrou um pouco essas fronteiras entre o que é normal e o que não é normal, né? Já que a gente estava vivendo uma situação que em si só já era anormal, que interferia, no caso dos jovens, no padrão de sono, na quantidade de tempo em telas, no processo, de aprendizagem. Em segundo lugar, um outro elemento importante que a gente precisa levar em consideração é que muitas vezes o diagnóstico equivocado ou precipitado, ele acaba deixando de lado, impedindo que sejam identificados outros fatores que muitas vezes são os mais importantes para tentar entender aquele problema que o jovem está passando. Então, muitas vezes, aquele jovem se identificou com o diagnóstico de TDAH porque está passando por problemas de aprendizagem, problemas na escola, mas muitas vezes os motivos da dificuldade de aprendizagem são outros. Aquele jovem se identificou com o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo porque ele apresentava dificuldades de relacionamento com os colegas, mas muitas vezes o motivo daquela dificuldade é diferente. Outros jovens se identificam com um diagnóstico de transtorno borderline por terem problemas de relacionamento amoroso ou muita impulsividade, mas muitas vezes as questões que levam a esses comportamentos são outros. Ou seja, é importante, que a gente leve em conta o contexto de vida do jovem, o histórico de vida do jovem, o sentido que aquele sintoma, aquele sofrimento possa ter, e muitas vezes o diagnóstico feito de uma maneira precipitada não permite que esses outros elementos sejam identificados. Tem outro fator também que a gente precisa levar em consideração. O diagnóstico pode estar muitas vezes errado, equivocado, a disseminação, o modo como esses diagnósticos se difundem nas redes sociais é de uma maneira muito simplificada, pasteurizada, genérica. Muitas vezes os sintomas de um quadro, por exemplo, desatenção, pode estar presente em outros quadros e o próprio jovem não tem
a capacidade de fazer esse diagnóstico diferencial. E, por fim, um outro elemento muito preocupante é que esse autodiagnóstico, né, precipitado, muitas vezes equivocado e superficial, ele acaba levando a uma supervalorização do tratamento farmacológico, do tratamento medicamentoso, quando a gente sabe que para muitas dessas situações, o tratamento inicial e preferencial é o tratamento não medicamentoso, é o tratamento não farmacológico. E muitas vezes, né, mesmo quando o tratamento farmacológico ele é indicado, esses jovens acabam conseguindo medicamentos por caminhos, né, que não são os caminhos recomendados. A gente conhece muitas histórias daquele adolescente que consegue um comprimido de Ritalina com um colega ou um comprimido de Rivotril com outro, e isso implica riscos para a saúde da criança ou do adolescente. Então, embora a gente entenda que tenha um empuxo aí para esse processo de autodiagnóstico, e às vezes do ponto de vista coletivo, você até tem algum tipo de justificativa, por exemplo, em torno do movimento da neurodiversidade, onde pessoas que se identificam com um diagnóstico de transtorno do espectro autista defendem que elas não precisam, né, de uma confirmação de especialista para ser reconhecida pela sua comunidade de pares como uma pessoa neurodiversa, uma pessoa autista. Isso pode fazer sentido do ponto de vista da defesa de direitos coletivos, mas do ponto de vista da saúde mental individual, isso tem mais danos do que benefícios, e é por isso que esse assunto é um assunto que a gente precisa discutir, e esse é um assunto que precisa chegar aos ambientes onde os jovens estão, precisa ser discutido nas escolas e precisa chegar aos serviços de saúde, onde aí sim uma avaliação multidisciplinária que pode de fato confirmar se aquele jovem merece um diagnóstico e se aquele diagnóstico merece um tratamento devido.